Olá pessoal, professor Carlos aqui, né? Eu estou aqui para iniciar a revisão, né, sobre os conteúdos, né, da prova de Química do ENARD, tá certo? Agora do ano 2024. Então nós temos essa portaria aqui de junho de 2024, né? Uma matriz de referência aqui para a licenciatura em Química. Então, esse ano, todas as licenciaturas serão avaliadas e nós temos esse documento aqui que versa sobre como vai ser elaborada essa prova, né? As competências e habilidades desse profissional e aqui, no caso, os conteúdos que irão abordar aqui as questões da prova, certo? Então, aqui no caso, a gente inicia aqui, né, com os conteúdos. Eu vou falar, especificar aqui os de química, mas tem uma parte aqui da interface entre química e educação, né, a partir dessa educação ambiental, mas a gente vai focar aqui nos conteúdos de química, que vai até bioquímica aqui, né? Então, nós temos aqui química geral, esses dois primeiros itens, né? Aqui química inorgânica, aqui físico-química, aqui compostos inorgânicos, então específico da química inorgânica, né? Está bem generalizado, né? Compostos inorgânicos, estrutura, propriedades e reações, né? Depois a gente pode aprofundar um pouco mais, mas está muito geral. Não sei se engloba os complexos aqui, né? Compostos orgânicos e bioquímica, tá certo? Está bem focado aqui na fisicoquímica, né? E nos fundamentos de química, certo? Bom, aí aqui a gente vai focar nesse vídeo de hoje, esse estudo de substâncias e transformações, né? E está relacionado lá com a nossa primeira disciplina, que é Fundamentos de Química, né? Então nós temos aqui a, o conteúdo programático aqui, né? Os Fundamentos de Química, que é a introdução à ciência química, né? Então, química é uma ciência exata, né? A gente tem a história da química, né? De quando iniciou a química. A química é uma ciência que estuda a matéria, né? Do que o mundo é feito, né? E aí podemos definir que a química seria uma ciência que estuda a estrutura e a transformação da matéria e também toda a energia envolvida nessas transformações, certo? E aqui, esses conteúdos, né, propriedades, classificação da matéria, leis ponderais, massa atômica, molecular, mol, relações estequiométricas, reconhecimento, caracterização e identificação de reações químicas, soluções de dispersão coloide e unidades de concentração, certo? Esse é o conteúdo mais teórico e nós temos a parte de laboratório também, né, de conhecimento de como funciona o laboratório. Nos irados anteriores, caíram algumas questões sobre segurança de laboratório, né? Eu não sei se, como não está ali na matriz de referência, eu não sei se está subentendido que terão essas questões também. A gente vai ver vou fazer uma aulinha sobre resolução de exercícios dos irados anteriores. A gente vai ver que o que cai dessa primeira parte é mais essa questão de segurança de laboratório e algumas coisas específicas de estequiometria, né, de cálculo de soluções e assim por diante, né? Esses conteúdos são coisas mais gerais que precisam para resolver outros tipos de questões, veja até de bioquímica, de química orgânica, né? Nós precisamos desses conceitos fundamentais aqui de química, certo? Para isso, eu preparei aqui, reservei alguns mapas mentais no Pinterest para a gente agilizar aqui nessa revisão, que teoricamente é revisar todo um semestre inteiro aqui, né, 4 aulas por semana, e tentar ver os principais pontos aqui, né, sobre os fundamentos da química, né? Então, vou começar por esse aqui. Peguei todos os mapas mentais, né? Então a matéria, o que que seria a matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, massa e volume, né? Aí nós temos as propriedades gerais, os fenômenos físicos, os fenômenos químicos, que a gente divide, né? O que que é um fenômeno químico, o que é um fenômeno físico. E aqui as mudanças de estados das substâncias, né? Estado sólido, líquido e gasoso, né? Temos uma visão macroscópica, né? Então, se a gente vê o gelo, ou vê a água, ou vê um vapor de água, a gente consegue diferenciar pela visão essas substâncias, né?
Nós temos também uma visão submicroscópica, né? Então, imaginando como estão esses átomos. A gente não consegue ver, mas a gente consegue imaginar pela ciência que a gente conhece hoje, tentar visualizar o que está acontecendo ali dentro da matéria. Então, como os átomos estão organizados, qual o tipo de força de interação para que eles estejam nesses estados específicos, né? E a visão simbólica, né, própria da química, como que a gente representa, por exemplo, a água, né? É H2O, né? Se está no estado sólido, a gente coloca um Szinho, né? Se está reagindo, a gente monta uma equação química. Então, essa é uma visão simbólica, né, da matéria, né? As propriedades gerais, aqui a gente tem a extensão, ocupa lugares no espaço, né, o volume, então a gente mede aqui o volume metros cúbicos por litro, a massa, né, a quantidade de matéria em um corpo, então aqui geralmente em quilogramas, e especificamente para a gente geralmente trabalha com gramas, né? Inércia, né, tendência ao respeito, ao movimento uniforme numa reta, né? Quanto maior a massa, maior será a sua inércia, né? Isso aqui está bem relacionado também com a física, né? Impenetrabilidade, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Podemos, né, contestar ou não isso, tendo uma visão atômica, né? Mas a gente sabe que os átomos também eles não se tocam, os núcleos não se chocam só quando a gente tem uma fusão nuclear, né? Que pode acontecer, mas não é natural, né? Ou talvez a natural em outros, nas estrelas, né? Não no planeta Terra, não naturalmente, artificialmente a gente consegue fazer isso, né? Compressibilidade, né? Alguns materiais são mais comprimíveis, outros não. Elasticidade, indestrutibilidade. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A gente vai ver um pouquinho as leis ponderais, né? a Propriedades específicas, né, organolépticas, né, propriedade que despertam os nossos sentidos. Então, cor, sabor, brilho, odor e assim por diante. Então, organolépticas que a gente consegue sentir com o nosso organismo, né? Químicas caracterizam quimicamente a substância, então, substâncias que podem entrar em combustão, podem sofrer hidrólise, a reatividade, principalmente as propriedades químicas, né, está relacionada com a reatividade das substâncias, né? Propriedades físicas, né, caracterizam substâncias fisicamente diferenciando-as. Então, aqui a gente pode caracterizar uma substância pelas propriedades físicas, né? Então, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade, além de outras propriedades, né? Aqui nos fenômenos químicos e físicos, né? No fenômeno físico, a estrutura da matéria não é alterada, né? Apenas a estrutura física, né, das substâncias pode ser alterada. Por exemplo, amassar um papel, quebrar um vidro, ferver ou congelar a água, a dissolução do açúcar na água, né? Que alguns pesquisadores acham meio contraditória a dissolução, né? Principalmente, por exemplo, de sal, né? Mas a princípio é um fenômeno físico, né? Pelo menos até o chefe a Will da IUPAC ordenar é considerado um fenômeno físico, né? Aqui no caso dos fenômenos químicos, altera a composição da matéria, ou a estrutura da matéria. Por exemplo, formação de ferrugem, se tem ferro e forma óxido de ferro, né? Então uma substância se transforma em outra, né? Queima do papel, celulose se transforma em CO2 e água, né? Fotossíntese nas plantas, né? Absorve oxigênio para formar glicogênio, né? Produção do queijo, a fermentação do leite, né, produz uma outra substância assim por diante, né? Aqui, quais são as evidências de uma transformação química, né? Então, liberação de energia na forma de calor. Pode ser que não seja, mas é uma evidência de uma transformação química, de um fenômeno químico, tá certo? A liberação de gases, né? Aqui também é uma forte evidência que está ocorrendo uma reação química, né? Então, as substâncias ela tem, por exemplo, um estado físico, né? Pode estar no estado sólido ou no estado aquoso, e aí forma uma substância que é gasosa, ela não se dissolve na água e forma uma outra substância que é insolúvel na água e, por exemplo, é apolar e aí acaba
sendo liberada na forma de gás. E o ponto de ebulição ele é muito baixo, abaixo da temperatura ambiente, né? Então, se mudou o ponto de fusão, significa que aquelas propriedades, né, das substâncias aqui, se mudou as propriedades físicas, significa que é uma outra substância, certo? Mudança de cor também, né? Começa a absorver luz em comprimentos de onda diferente, provavelmente mudou de substância. Mas como a gente viu nos complexos, né, eles podem mudar de cor, mas também é um outro complexo, né? E é por isso que os ligantes mudam, então muda a coloração do complexo, né? E formação de um sólido, né? Então, se a substância estava no estado líquido ou no estado aquoso e formou um sólido, significa que foi uma substância com ponto de fusão maior, né? E aí ela vai para o estado sólido, certo? Bom, conversão de massa aqui, isso aqui é importante para resolver algumas questões matemáticas, né, nas provas, né? Então, tem essa regrinha, né? Não gosto muito de regrinhas. Geralmente os técnicos ou engenheiros gostam dessa regrinha. Vai para cima, multiplica por 10, vai para baixo, divide por 10. Mas está bem claro aqui as potências de 10, né, para conversão ajuda muito em exercícios mais matemáticos. A maioria não são matemáticos, né, mas pode ser que seja necessário, tá certo? E aqui os estados físicos da matéria, então sólido, líquido e gasoso, né, a fusão estado sólido para o líquido, vaporização, liquefação, solidificação e a sublimação, certo? E aqui no caso, ah, quando a gente revisar ligações químicas, a gente pode entender um pouquinho melhor, né, nesses pontos de fusão e ebulição. Só saber aquela coisa básica, né, se a substância tem um ponto de fusão, né, quer dizer, tem um ponto de fusão e de ebulição, né? Se a temperatura em que está aquela substância está abaixo do ponto de fusão, significa que ela está no estado sólido. Se a temperatura está entre o ponto de fusão e de ebulição, ela está no estado líquido. E se a, a temperatura está acima do ponto de ebulição, significa que a substância está no estado gasoso, pelo menos termodinamicamente estável nesse estado físico, certo? Então, vamos ver aqui. Esses daqui também eu acho que é uma repetição daqueles. Vamos passar rapidamente aqui, ver se tem alguma informação adicional. Aqui tem um gráfico da variação, né, da temperatura com o tempo, se eu tenho uma fonte constante de calor, né? No ponto de fusão e de ebulição, as temperaturas são constantes, né? Tem aquelas misturas eutéticas e azotrópicas, né, que vai mudar, vai ter uma variação ou no ponto de fusão ou no ponto de ebulição, né? E misturas geralmente tem um ponto de fusão e ebulição variável, mas se ela está pura, o ponto de fusão e ebulição ah, vai ser constante, certo? E misturas azotrópicas e eu esqueci o nome da outra. Nesse caso aqui vai ter ou ponto de fusão ou ponto de ebulição constante, mas mistura sempre tem os pontos de fusão e ebulição variável nas misturas. A substância pura tem ponto de fusão e ebulição constante. Tá certo? Então, aqui no caso, nós temos de novo, né, os estados físicos, sólido, volume e forma bem definidas, líquido, volume constante, mas a forma variável, gasoso, volume e forma variável. Né? Ponto de fusão e ponto de ebulição. Né? Aqui no caso, a água, né, a 0 graus está no estado de equilíbrio de sólido e líquido, 100 graus aqui entre o líquido e o gasoso, ponto de fusão de ebulição. Etanol menos 114,78 e o galeno aqui, né, 80 graus e aqui 280 graus. Né? Vamos ver se tem algumas que se repetem aqui que eu tinha separado, só para a gente passar rapidinho. Propriedades gerais. Né? Então, aqui, propriedades gerais da matéria, massa, né? Volume, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade e elasticidade. Podemos pular rapidamente. Aqui, no caso,
Eu acho que se repetem, né? Propriedades da matéria. Aqui as organolépticas, né? Aqui no caso ácidos, bases e sais, né? Então aqui acho que se repete um pouquinho também. Os tipos de reações, acho que isso aqui é interessante. Não consigo aumentar aqui, mas nós temos os tipos de reações síntese, né? Análise, simples troca e dupla troca. Então, se duas ou mais substâncias reagem para formar apenas uma, a gente tem uma reação de síntese, né? Que são as reações mais simples aqui, né? Análise, se eu tenho uma substância e ela se transforma em dois ou mais, após sua reação ela se transforma em duas ou mais substâncias, é uma reação de análise, né? Ou de decomposição, aqui de síntese ou adição, análise ou decomposição. Simples troca, eu tenho uma substância simples e uma composta, e eu troco aqui geralmente um metal, né, e um composto aqui único, né, um ácido, por exemplo, né, ou um sal. E aqui no caso eu faço uma troca, né? Zinco com ácido sulfúrico forma sulfato de zinco e hidrogênio gasoso. Então, uma substância simples e outra composta reagem para formar uma nova substância composta e uma nova substância simples, né? E dupla troca, né? Eu tenho reação de neutralização, a HCl com NaOH, né? Vão se juntar aqui Na e o Cl e formar água, né? Então, se eu tenho aqui dois compostos iônicos, né? E esse composto iônico também pode ser um ácido, uma base ou um óxido, né? Mas que eu tenho um cátion e um ânion, né? E aí, no caso, esses dois compostos, os dois com um cátion e um ânion, eles trocam entre si os cátions e os ânions e formam duas novas substâncias, certo? Esses seriam os tipos mais simples de substâncias. Então, depois a gente vai ver que de oxirredução é muito mais complexo, né? Vamos ver aqui, esse aqui também está se repetindo um pouquinho, né? Aqui propriedades gerais específicas, né? Nós já vimos. Vamos ver essa daqui. Nós temos esse aqui também, a gente ainda não viu, que seria misturas, né? Substância simples e mistura. Então, substância simples composta apenas de um elemento, certo? A substância composta é formada por dois ou mais elementos químicos, né? A, considera como matéria tudo que ocupa lugar e espaço, né? Ela é formada por pequenas partículas chamadas átomos, que podem se agrupar e formar as moléculas, né? Ou íons, né? Aqui no caso tem esse grande problema de chamar, por exemplo, NaCl de molécula, né? Mas na realidade isso é um composto iônico, ok? Nós temos misturas homogêneas, né? Então são misturas que possuem uma única fase, né? E não se consegue diferenciar substâncias presentes ali, e misturas heterogêneas, certo? São misturas em que é possível enxergar as substâncias que compõem, portanto, possuem mais de uma fase, certo? Aqui tá um pouco na frente, quando o sistema tem mais de uma, chamado de mistura. Ah, tá. Tem mais de uma substância, né? É chamado de mistura, né? Quando a substância está pura, então não confundir substância simples com substância pura, né? Eu, por exemplo, eu tenho a água, que ela pode estar pura, formando a solução, que seria uma mistura, certo? Mas não é uma substância simples, é uma substância composta. Então, aqui no caso, substância simples seria o hidrogênio, certo? E a água seria uma substância composta, ok? E aí, no caso, a água ela pode estar pura, né? Ou seja, só tem um H2O, ou ela pode formar uma mistura se tiver alguma coisa dissolvida ou misturada com essa água até areia, né? Seria uma mistura heterogênea, certo? Vamos voltar aqui. Essa parte a gente teve. Ah, tá. Vou fazer essa e essas duas aqui são um pouco mais, talvez demore um pouquinho mais. Mas vamos nessa daqui. Aqui no caso, só uma
visão rápida, né, sobre a diferença entre solução, colóide e suspensão. Então, solução seria uma mistura homogênea, né, e que não é possível visualizar, né, mesmo com o microscópio, né, as partículas, as diferenças entre as partículas, né? Então a gente chama aqui de solução, né? Pode estar no estado sólido, né? Pode ser, por exemplo, uma liga metálica, às vezes é chamada de solução, alguma coisa dissolvida em água, né? Então a gente tem o soluto e o solvente, né? O soluto, por exemplo, o sal dissolvido na água, né? O solvente seria a água, né? Poderiam ser moleculares, iônicas, e aí a gente tem as soluções saturadas, né? Ou seja, tem o máximo de soluto dissolvido naquela solução, insaturada, que seria diluída, né? Tem uma quantidade menor de soluto do que eu teria o máximo possível dentro daquela solução, né? E a supersaturada, né? Que quando eu consigo aquecer e diminuir a temperatura lentamente, vai ter uma concentração de soluto acima do que é possível dissolver, mas não estável termodinamicamente. Então, qualquer perturbação pode a, haver uma formação de precipitado, né? Mas eu tenho essas soluções, né, que não é estável aquela quantidade de soluto ali presente, mas naquele momento ela está supersaturada, certo? Bom, aí nós temos o colóide e as dispersões. Então, colóides, né, eu tenho partículas, né, de 1 a 1000 nanômetros, né? Então, seriam soluções que, teoricamente, tem um sólido ali suspenso na solução e são sólidos grandes, né? De 1 a, quer dizer, sólidos pequenos, né? Por exemplo, aerosóis, emulsificantes, espumas, né? Eu tenho uma parte sólida ali que se eu observar com o microscópio, eu consigo observar aquelas partículas, certo? Ah, Na suspensão, eu consigo, e aí é considerado colóide, é considerado uma solução heterogênea, a suspensão também é heterogênea, né? Na suspensão, as partículas são maiores do que no colóide, né? Então, eu consigo visualizar o olho nu, a gente vê aquelas turvações, né? Quando está turvo, eu consigo observar que tem partículas suspensas, né? O leite, por exemplo, é turvo, algumas soluções são turvas, né? A gente não consegue exatamente definir ali a partícula, às vezes até consegue definir a partícula, dependendo do tamanho, né? Mas se está turvo, a gente consegue definir que ali é uma suspensão, certo? E ali o tamanho das partículas acima de 1000 nanômetros, certo? Ah, então, aqui no caso, nós conseguiremos diferenciar que solução, colóide são partículas pequenas, mas a solução é heterogênea, a suspensão também é heterogênea, com partículas maiores também. Então, a diferenciação aqui é que é o tamanho das partículas, né? Na solução, as partículas são do tamanho de 1 nanômetro, né? Nos colóides de 1 a 1000 nanômetros e a suspensão acima de 1000 nanômetros, né? Seria considerado a suspensão. E aqui nós temos as leis ponderais. Vamos ver aqui. Então, as principais, a lei de Lavoisier e de Proust, lei da conservação da matéria, né? Em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos, né? E aquela máxima do Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Já na lei de Proust, né, todos que foram variados têm que se igualar. Então, aqui no caso, lei das proporções constantes. Então, são 12 gramas de carbono, reage com 32 gramas de oxigênio, formando 44 gramas de óxido de carbono. Então, se eu multiplicar por 10 aqui a quantidade de carbono, eu vou ter que multiplicar por 10 também a quantidade de oxigênio para conseguir reagir totalmente para formar aqui 10 vezes maior mais a quantidade de CO2, certo? E aqui nós temos algumas leis ah, ah, paralelas, né, que é a lei de Dalton, Lugero-Sacchi, e aqui as composições centesimais e fórmula mínima, né?
Então, na lei das proporções múltiplas, né, se eu tenho aqui o CO2 que tem dois oxigênios, né, 32 gramas, né, relacionados com oxigênio, eu tenho aqui, por exemplo, o SO3, eu vou ter aqui 32 gramas de enxofre, mais relacionado com 48 gramas aqui de oxigênio, né? Então está relacionado aqui da explicação das leis ponderais por Dalton, né? Pela teoria atômica, ok? A lei de Gay-Lussac é só uma relação entre o volume dos gases, né? Então, se 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio formando 2 mols de amônia, né? E aqui as leis dos gases, né? 1 mol ocupa 22,4 litros, então aqui também está relacionada a quantidade em litros. Então, se eu tenho aqui 1 mol de nitrogênio reage com 3 mols de hidrogênio formando 2 mols de amônia, 1 litro de, de nitrogênio vai reagir com 3 litros de hidrogênio formando 2 litros de amônia. E assim por diante, se eu multiplicar por 5, 5 litros reage com 15 litros, né, formando 10 litros aqui de amônia. Aqui a composição centesimal, né, essa substância é interessante porque dá 100, né, massa molar. E eu tenho aqui, por exemplo, dentro de uma substância, né, a massa molar do composto e aqui as massas molares específicas dos átomos, né? E eu tenho aqui a composição centesimal. Então, aqui o cálcio é 40, o carbono é 12, o oxigênio é 16, 3 vezes 16, 18, né? A somatória disso aqui dá 100, né? Que já fica interessante porque dá 100 gramas, né? Se não fosse 100 gramas, eu teria que relacionar com 100%. Mas aqui em 100 gramas, 100% é sempre 100 por cento, quer dizer, a porcentagem, né, é por cento ou por 100 gramas. A gente pode relacionar diretamente com 100 gramas ou 100 ml, né? Então, por cento é por 100, né? E aqui, se a massa já está 100 gramas, fica mais fácil a gente relacionar. Aqui em 100 gramas, né, eu tenho o 40 gramas de cálcio, ou 40% da massa é de cálcio, 12% da massa é de carbono e 48% da massa é de oxigênio, né? Mas para calcular a composição centesimal, massa atômica dividido pela massa molar dividido vezes 100. E a gente tem a composição centesimal. A partir da composição centesimal, a gente consegue chegar à fórmula mínima empírica, né? E aqui nesse caso, a partir das porcentagens, a gente consegue chegar a uma fórmula mínima, né? E aí, se a gente tiver massa molar, a gente consegue escrever aqui a, a, a fórmula dessa substância, certo? A fórmula química, ok? E a partir desses experimentos, né, principalmente a lei de Lavoisier e de Proust, que leis ponderais, leis de pesagem, né? Então, só com uma balança foi determinado, né, todas essas leis, né, sobre a matéria, né? E aí, como a gente já viu anteriormente, né, temos hipóteses, né, que não foi comprovada experimentalmente, temos as leis que sempre se repete, né, um certo tipo de experimento, e aí por isso que virou uma lei, porque eu não consigo explicar, mas eu sei que sempre aquilo vai acontecer, né? E aí nós temos a teoria, como por exemplo a teoria de Dalton, que explica, né, logicamente por que que aquilo acontece. Então a diferenciação entre hipótese, lei a, e teoria. E aí a gente tem os modelos, que é um modelo simplificado, né, para explicar as teorias, né? Por exemplo, o modelo de Dalton, o modelo da bola de bilhar. Então fica mais fácil por aquele modelo tentar explicar como que a matéria se comporta, certo? Bom, e aqui por último a estequiometria, né? Que a figura está um pouco pequena, né? Mas vamos tentar, pelo que eu falar, depois vocês podem procurar, se interessar, né? Procurar lá no esse mapa mental aqui, né? Para tiver alguma dúvida, né? Então, aqui no caso, a estequiometria é a parte da química que estuda as quantidades de reagentes e produtos em uma reação, né? Então, como que eu faço a estequiometria? Então, tudo está nesse quadradinho aqui, né? Então, aqui no Pinterest eu não consigo fazer zoom, né? Mas qual é o passo a passo? Identifique a reação e balanceie, né? Então, eu tenho que escrever a reação química e balancear a reação química.
verifique quem participa do problema e monte a relação em mol a, com o balanceamento, certo? Então aqui eu preciso balancear, depois identificar o que a questão está pedindo e especificar naquelas substâncias, geralmente duas substâncias que eu preciso, né, para fazer a relação estequiométrica. Transforme o mol nas unidades do problema com as relações numéricas, né? Então, o mol eu sei que posso transformar para gramas, né, pela massa molar, posso transformar para volume, né, se for um gás, ou para a quantidade de matéria, né, a quantidade de átomos ou moléculas, né, com o número de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23, ou 6,023 vezes 10 a 23 unidades, certo? Monte uma regra de 3 e entre os dados da pergunta, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns exemplos aqui, espero que não demore muito, não sei quanto tempo a gente está, meia hora já, né? Mas um exemplo aqui, dados massa, pergunta e volume, né? Então eu está dando a massa no exercício e está pedindo o volume. Calcular o volume do gás carbônico obtido nas condições normais de pressão e temperatura utilizando 290 gramas de butano, né? A, é dada as massas atômicas, carbono 2, oxigênio 16, hidrogênio 1. Resolução, né? A equação balanceada, né, do butano. Então, aqui no caso, eu tenho um butano, é a reação de combustão, né? Então, aqui sempre que eu tiver uma substância orgânica, né, principalmente hidrogênio e carbono, então é só eu reagir com oxigênio formando CO2 e água, né? Se a molécula orgânica tiver só carbono e hidrogênio, eu balanceio aqui os carbonos no CO2, quantos carbonos eu tenho desse lado, do lado da substância orgânica, então coloco o número de carbonos, depois o número de hidrogênio aqui, eu tenho 10 hidrogênios no butano, então multiplico a água por 5, né? E aí depois deixo para o final o oxigênio, né, para balancear no final, né? Porque como é uma substância simples, ele serve como coringa aqui do balanceamento, né? 1 mol de butano reage com 4 mols de CO2, né? Aqui está dando em massa o butano e que é em litros. Então, eu posso converter diretamente. Sempre lembrando que a regra de 3, a unidade tem que ser embaixo da unidade, a mesma unidade. Então, 58 gramas, que é a massa molar do butano, reage formando 4 mols de CO2. Cada mol de CO2 é 22,4 litros na CNTP, né? Então, aqui 290, que é dado no exercício, quantos litros vai ser produzido? Então, vai ser 448 litros de CO2, né? Para o grau de pureza, nós temos uma substância que apenas uma porcentagem dela, né, é da substância que a gente está trabalhando, né? Então, no exemplo aqui, 1,25 kg de calcário com 80% de carbonato de cálcio reage com HCl, formando uma reação carbonato de cálcio mais HCl, ou 2 HCl, né, forma cloreto de cálcio e 1 de água. Calcule o número de moléculas de HCl necessárias para consumir todo o carbonato de cálcio. Então, aqui é dada as massas molares, né? Resolução. Nós temos aqui que 1 mol de carbonato de cálcio reage com 2 mols de HCl, né? Como não está puro, então 1,25 kg corresponde a 100%. Só que a substância só tem 80% de carbonato de cálcio. Então, faço a regra de 3, né? 1,25 contém 100, x contém 80%. Né? Então, 80% dos 1,25 é 1 kg, certo? 1 mol de carbonato de cálcio reage formando 2 mols de HCl, né? Aqui 2 mols corresponde a 2 vezes 6 vezes 10 a 23, que é o número de Avogadro, que eu quero o número de moléculas, né? E aqui 100 gramas, né, de carbonato de cálcio reage com 12 vezes 10 a 23, né, ou formando 12 vezes 10 a 23 moléculas de HCl. Se eu tenho 1 kg, ou seja, 1000 gramas, eu tenho X moléculas. Então, vai ser aqui 12 vezes 10 a 24 moléculas, né? No rendimento, esse aqui acho que a gente trabalha mais, mas esse aqui também, pela pureza, é mais importante.
Mas geralmente em reações a gente tem um certo rendimento, na indústria química também, né? Então aqui 12,25 gramas de ácido fosfórico com 80% de pureza são totalmente neutralizados por hidróxido de sódio numa reação que apresenta um rendimento de 90%. A massa do sal obtida nessa reação é D, né, que é a pergunta. Dadas as massas atômicas, né, ácido sulfúrico, a massa molar é 98, né, fosfato de sódio, a massa molar é 164, né, gramas por mol. Grau de pureza, né? Então, 12,25 corresponde a 100%, 80% corresponde a 9,8 gramas de ácido fosfórico, né? 1 mol de ácido fosfórico produz aqui 1 mol de fosfato de sódio, né? Então, 98 gramas produz 164 gramas, 9,8 gramas, né? Vai corresponder a X. Então, eu produzo aqui 16,4 gramas teóricas, tá certo? Só que o rendimento é de 90%. Então, se eu tivesse 100% da reação, o rendimento seria 16,4. Mas como é 90%, vai ser X. X vai ser aqui 14,7 gramas, né? O rendimento total aqui, ó, o que foi produzido realmente, certo? Aqui eu vou passar rapidamente aqui por essa questão, mas assim, se não tiver nas condições padrões aqui, né, de temperatura e pressão, eu preciso utilizar a equação geral dos gases, né, se for uma questão de gases. Geralmente não tem questões de gases, né, talvez no vestibular tem mais, né, Enem e assim por diante, mas PV igual a NRT. Certo? Então, eu adapto aqui, né? Se não tiver na CNTP, eu adapto com a equação geral dos gases, certo? Então, a equação abaixo representa a reação que se passa para obtermos o cloro. Considere que ele teve um rendimento de 85%, que foi realizado a temperatura de 27 graus e uma pressão de 1,5 atm, e que utilizamos 500 gramas de sal e o volume de cloro obtido em litros, né? Então, NaCl mais óxido de manganês 4 mais ácido sulfúrico formou aqui o sulfato de sódio, sulfato de manganês, cloro e água, né? Então, a resolução aqui. 2 mols de NaCl produz 1 mol de cloro, né? Então, aqui no caso, como eu tenho 2 mols aqui, eu produzi 1 mol de cloro, então aqui no caso, e aqui no caso está em massa, né, o cloro, então 2 vezes 58,5, que é a massa molar do cloreto de sódio, né, e aqui 500 gramas, que eu estou utilizando aqui no exercício, 500 gramas de sal, vai produzir quantos mols de cloro? Então 4,273 mols de cloro, né? Aqui no caso, se a reação fosse 100%, mas o rendimento é 85%. Então aqui, se 4,273 corresponde a 100%, que é o teórico, 85%, que é o rendimento do procedimento, produziria 3,63 mols de cloro, né? Então aqui, pela quantidade de mol aqui, então é o N, né? Então a pressão é 1,5, o volume a gente quer saber, o N é igual a 1,5, R constante 0,082, e a temperatura, que é 27 graus ou 300 Kelvin, né? E o volume será 59,5, certo? E é isso, estequiometria, né? Vamos ver se eu não esqueci nada, eu acho que era isso que eu tinha para revisar, né? 38 minutos. Então aqui, voltando, né? Nós temos aqui as propriedades, a introdução à química, propriedades de classificação da matéria, leis ponderais, massa atômica, massa molar e mol, relações estequiométricas, reconhecimento, caracterização e identificação das reações químicas, soluções de dispersões coloides, né? Unidades de concentração, acho que não apareceu tudo, né? Mas a gente tem concentração mol por litro, grama por litro, porcentagem e título. Título seria a fração, né? Que seria a, a massa do soluto sobre a massa da solução, tá certo? E aí a gente tem o título ou a fração, ok?
A gente não utiliza muito esse título, né? Mas no técnico, na engenharia, que utiliza bastante o título, né? É mais a porcentagem, concentração gramas por litro e mol por litro, né? Então, se precisarem, dê uma revisada nisso também, ok? Aí eu vou fazer alguns exercícios depois eh, sobre os últimos três ENADs, né? O que caiu nos últimos três ENADs, sobre esse conteúdo dessa primeira parte, tá certo? Então é isso, um abraço.